Confissão de Fé do Westminster, comentada por Rauch. Capítulo 3 do Decreto Eterno de Deus. Seção 1. Desde toda a eternidade, e pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece, porém de modo tal que nem é Deus o autor do pecado, nem se faz violência à vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes são estabelecidas. Seção 2. Embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de suceder em todas as circunstâncias imagináveis, contudo, não decretou coisa alguma por havê-la previsto como futura, nem como algo que haveria de acontecer em tais circunstâncias. Exposição. Estas seções afirmam as seguintes proposições. Desde toda a eternidade, Deus teve um plano imutável com referência à sua criação. Esse plano compreende e determina todas as coisas e eventos de toda espécie que venham suceder. Esse propósito todo compreensivo não é condicional, nem em seu todo, nem em qualquer de seus elementos constituintes. Em nenhum aspecto sua presciência depende de eventos não envolvidos nem determinados por seu propósito. É um propósito absolutamente soberano, dependendo unicamente do sábio e santo conselho de sua própria vontade. Esse propósito é, em relação a todos os seus objetivos envolvidos nele, infalivelmente eficaz. Ele é, em todas as coisas, consistente com sua natureza muito sábia, benevolente e santa. Ele é, em todas as coisas, perfeitamente consistente com a natureza e modo de ação das criaturas individualmente envolvidas nele. Desde toda a eternidade, Deus teve um plano imutável com referência à sua criação. Como Criador e Governador infinitamente inteligente e providente, Deus certamente teve um propósito definido com referência à existência e destino de tudo quanto criou, compreendendo em um só sistema todo perfeito, sem fim principal nesse particular, e todos os fins e meios subordinados, compreendendo em um só sistema todo perfeito, seu fim principal nesse particular e todos os fins e meios subordinados em referência a esse fim principal. E já que ele é um ser eterno e imutável, seu plano certamente existiu em todos os seus elementos, perfeito e imutável desde toda a eternidade. Visto ser Deus, uma pessoa infinita, eterna, imutável e absolutamente sábia, poderosa e soberana, certamente que seu propósito participa dos atributos essenciais de seu próprio ser. E visto que a inteligência de Deus é absolutamente perfeita, e seu plano eterno, visto que seu fim último é revelado como que almejado unicamente em sua própria glória, e toda a obra da criação e da providência é observada como a formar um sistema único, segue-se que seu plano é também único. Uma intenção
todo compreensiva, provida de todos os meios e condições, bem como dos fins pretendidos. O plano de Deus compreende e determina todas as coisas e eventos de todo gênero que venham suceder. Isso se faz infalível à luz do fato de que todas as obras de Deus, da criação e da providência, se constituem num sistema. Nenhum evento é isolado, quer no mundo físico, quer no mundo moral, quer no céu, quer na terra. Todas as revelações supernaturais de Deus e cada avanço da ciência humana corroboram para tornar esta verdade conspicuamente luminosa. Daí, a intenção original que determina um evento deve também determinar todos os outros eventos relacionados a ela, como causa, condição ou consequente, direto e indireto, imediato ou remoto. Por isso, o plano que determina os fins gerais deve também determinar até mesmo o elemento mais minúsculo compreendido no sistema do qual esses fins são partes. As ações livres de agentes livres constituem um elemento eminentemente importante e efetivo no sistema de coisas. Se o plano de Deus não determinou eventos dessa classe, ele não poderia ter feito nada certo, e seu governo do mundo seria feito contingente e dependente, e todos os seus propósitos falíveis, imutáveis. As Escrituras expressamente declaram essa verdade. De todo o sistema em geral, ele opera todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Efésios 1:11. Dos eventos fortuitos, Provérbios 16:33, Mateus 10:29 e 30. Das livres ações dos homens, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios 21:1. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Filipenses 2:3. Das ações pecaminosas dos homens, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2:23. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos 4:27 e 28. Deve lembrar-se, contudo, que o propósito de Deus com respeito aos atos pecaminosos dos homens e anjos reprobos em nenhum aspecto causa o mal nem o aprova, mas apenas permite que o agente mau o realize e então o administra para seus próprios sapientíssimos e santíssimos fins. O mesmo decreto infinitamente perfeito e autoconsistente ordena a lei moral que proíbe e condena todo o pecado e ao mesmo tempo permite sua ocorrência, limitando e determinando o canal preciso ao qual ele se confinará, o fim preciso ao qual se dirigirá e governando suas consequências para o bem. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20.
Esse propósito todo compreensivo não é condicional nem no todo, nem em qualquer de seus elementos constituintes. Em nenhum aspecto sua presciência depende de eventos não compreendidos e determinados por seu propósito. Ele é absolutamente soberano, dependendo somente do sábio e santo conselho de sua própria vontade. Uma distinção bastante óbvia deve sempre ser mantida em mente entre um evento ser condicionado a outros eventos e o decreto de Deus, como com referência a esse evento, ser condicionado. Os calvinistas creem, como todos os homens deveriam, que todos os eventos no sistema de coisas dependem de suas causas e são pendentes de condições. Isto é, se um homem não semeou, também não colherá. Se semeou e todas as influências climáticas favoráveis agem, ele colherá. Se um homem crê, ele será salvo. Se não crê, também não será salvo. Mas o propósito todo compreensivo de Deus abarca e determina a causa e as condições, tanto quanto o evento interrompido neles. O decreto, em vez de alterar, determina a natureza dos eventos e suas relações mútuas. Ele faz as ações livres em relação aos seus agentes e os eventos contingentes em relação às suas condições, enquanto que, ao mesmo tempo, ele faz todo o sistema de eventos e muitos elementos envolvidos nele, infalivelmente futuros. Decreto absoluto é aquele que, enquanto pode determinar muitos eventos condicionais, determinando suas condições, ele mesmo não é interrompido em nenhuma condição. Decreto condicional é aquele que determina que certo evento acontecerá sob a condição que algum outro evento não decretado aconteça. Aqui, evento não decretado, o próprio decreto, tanto quanto o evento decretado, se acha pendente. A confissão, nesta seção, ensina que os decretos de Deus são incondicionais. Todos quantos creem num governo divino concordam com os calvinistas em que os decretos de Deus relativos aos eventos produzidos por causas necessárias são incondicionais. O único debate se relaciona aos decretos que são concernentes às livres ações dos homens e dos anjos. Os socianos e racionalistas mantêm que Deus não pode infalivelmente prever as livres ações, porque à luz de sua própria natureza elas são incertas até que sejam realizadas. Os arminianos admitem que ele infalivelmente as prevê, mas negam que ele as determine. Os calvinistas afirmam que ele as prevê como infalivelmente futuras, porque ele determinou que elas assim fossem. A veracidade do ponto de vista calvinista prova-se à luz do fato de que, como demonstrado supra, os decretos de Deus determinam todas as classes de eventos. Se cada evento que vem a lume é pré-ordenado, é evidente que não há nada ainda determinado sobre o qual o decreto pudesse ser condicionado. Porque os decretos de Deus são soberanos. Isso é evidente porque Deus é o eterno e absoluto Criador de todas as coisas. Todas as criaturas existem e são o que são e possuem as propriedades peculiares a elas.
e agem sob as próprias condições e em que agem em obediência ao plano divino. É diretamente afirmado na Escritura. Daniel 4:35, Isaías 40:13-14, Romanos 9:15-18 e Efésios 1:5. O decreto de Deus inclui e determina os meios e condições dos quais os eventos dependem, tanto quanto dos eventos propriamente ditos, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, Efésios 1:4, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8, Deus, desde o princípio vos elegeu para a salvação, pela santificação do Espírito em fé da verdade, 2 Tessalonicenses 2:13. No caso do naufrágio de Paulo, Deus primeiramente prometeu a Paulo que absolutamente nenhuma vida se perderia. Atos 27:24. Paulo, porém, disse no versículo 31, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. As Escrituras declaram que a salvação de indivíduos está condicionada ao ato pessoal de fé e, ao mesmo tempo que o decreto de Deus com respeito à salvação dos indivíduos repousa tão somente o conselho de sua própria vontade, seu próprio beneplácito, porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o próprio Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Romanos 9:11, sendo predestinado segundo o propósito daquele que opera todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Efésios 1:11, 1:5, Mateus 11:25-26. O propósito de Deus é com referência a todos os objetos envolvidos nele, infalivelmente eficaz. O decreto de Deus é simplesmente um propósito, o qual ele executa em suas obras da criação e providência. Quando se diz que todos os decretos de Deus são infalivelmente eficazes, não significa que eles são as causas imediatas dos eventos, senão que eles tornam sob subsequente economia da criação e providência cada evento envolvido neles absolutamente certo. Isso é evidente à luz da natureza de Deus como uma pessoa infinitamente sábia e poderosa e absolutamente soberana. À luz do fato de que os decretos se relacionam com todos os eventos, sem exceção, e são soberanos e incondicionais. As Escrituras declaram, com referência a tais eventos, que há uma inevitabilidade de que aconteçam segundo foram determinados. Mateus 16:21, Lucas 24:44 e 22:22. Este propósito deve, em todas as coisas, ser perfeitamente consistente com sua própria natureza, que é muito sábia, benevolente e santa. Esta é uma verdade auto-evidente da natureza de Deus como um ser eterno, absolutamente perfeito e imutável. Seus decretos devem ser absolutamente perfeitos em sabedoria e justiça. O problema da permissão do pecado nos é insolúvel, visto ser inexplicável. O fato é indubitável, o motivo é insondável. Se Deus é infinitamente sábio e poderoso, Ele poderia tê-lo obstado. É evidente que é consistente com a absoluta justiça permiti-lo e administrá-lo. Os arminianos admitem que Deus previu que o pecado
e a miséria certamente sucederiam sob as condições da criação que ele estabeleceu. Eles, pois, são tão inábeis quanto os calvinistas o são, para explicarem porque Deus, não obstante esse determinado conhecimento, não mudou essas condições. Contudo, permanece indiscutível que não se acha em Deus a causa do pecado, porque Ele é absolutamente santo, porque o pecado é, em sua essência, anomia, violação da vontade de Deus, porque o homem, como um agente livre, é a causa responsável de suas próprias ações. Que Deus determinou o pecado com o propósito de administrá-lo no interesse da justiça e da benevolência, a mais elevada glória de Deus e a excelência da criação moral. O propósito de Deus é, em todas as coisas, perfeitamente consistente com a natureza e o modo de ação das criaturas individualmente inclusos nele. Isso é indiscutível, porque o único, eterno, autoconsistente, todo compreensivo propósito de Deus, ao mesmo tempo determina a natureza do agente, seu próprio modo de ação e cada ação que sucederá, visto que o propósito de Deus não pode ser inconsistente consigo mesmo. O elemento dele que determina a natureza do agente não pode ser inconsistente com o elemento dele que determina alguma ação específica do agente. Porque os decretos de Deus não são as causas imediatas dos eventos. Eles só fazem que o evento futuro seja infalível. Eles garantem que os agentes espontâneos serão agentes espontâneos e as ações espontâneas serão ações espontâneas. E que é garantido que o agente espontâneo existirá e que livremente realizará uma ação livre e infalível, sob condições infalíveis. Ora, que uma dada ação espontânea seja infalivelmente futura não é obviamente inconsistente com a perfeita liberdade do agente naquele ato, visto que todos admitem que Deus certamente conhece de antemão as ações livres de agentes livres. Se é que o admitem, elas devem ser infalivelmente futuras, embora livres. As ações de Deus são infalivelmente santas, ainda que livres, e o mesmo é verdade no tocante a todos os espíritos glorificados no céu. As ações do diabo e, enfim, dos homens e anjos reprobos serão para sempre infalivelmente perversas, todavia livres e responsáveis. Seção 3. Pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros são pré-ordenados para a morte eterna. Seção 6. Seção 4. Esses anjos e homens assim predestinados e pré-ordenados são específica e imutavelmente designados, e seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Seção 5. Aqueles dentre a humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, segundo o seu eterno e imutável propósito, e o secreto conselho e beneplácito de sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna de sua mera e livre graça e amor,
sem qualquer previsão de fé ou de boas obras, ou de perseverança em qualquer um deles, ou qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas, que a isso o movessem, e tudo para o louvor de sua gloriosa graça. Exposição. Havendo as ações precedentes havendo as sessões precedentes, afirmado que o eterno, soberano, imutável e incondicional decreto de Deus determina todos os eventos de toda espécie que porventura aconteça, essas sessões procedem a afirmar, à guisa de especificação, as seguintes proposições. 1. O decreto de Deus determina que a massa da humanidade caída, certos indivíduos alcançarão a salvação eterna e que o resto será deixado para que seja tratado com justiça segundo os seus pecados. 2. Que tal determinação é imutável. 3. Que ele não está condicionado à fé, nem às boas obras, nem à perseverança previstas, senão que em cada caso ele repousa na graça soberana e no amor pessoal, segundo o secreto conselho de sua vontade. 4. Que o fim, o motivo último em sua eleição é a manifestação de sua própria glória, o louvor de sua gloriosa graça. O decreto de Deus determina que da massa humana caída, certos indivíduos alcançarão a salvação eterna e que o resto será deixado para que seja tratado segundo os seus pecados. Os socianos sustentam que os atos livres dos homens, sendo em sua natureza incertos, não podem ser conhecidos de antemão como infalivelmente futuros, visto, pois, que Deus não conhece de antemão quem se arrependerá e crerá. Sua eleição equivale nada mais que seu propósito geral de salvar a todos os crentes como uma classe. Os arminianos sustentam que Deus, prevendo desde toda a eternidade quem haveria de arrepender-se e crer, elegeu a todos os indivíduos para a vida eterna, sob a condição de fé e arrependimento, assim infalivelmente conhecidos de antemão. Os calvinistas sustentam que Deus elegeu certos indivíduos para a vida eterna, bem como todos os meios e condições para ela, com base em seu soberano beneplácito. Ele os escolheu para a fé e arrependimento, e não por causa de sua fé e arrependimento. Que Deus escolheu indivíduos para a vida eterna é indiscutível. Os sujeitos são sempre expressos na Escritura em termos individuais. Creram todos quantos haviam sido ordenados para a vida eterna. Atos 13, 48, 2 Tessalonicenses 2, 13, Efésios 4. Os nomes dos eleitos, disse, estarem escritos no céu e no livro da vida. Filipenses 4, 3, Hebreus 12, 23. As bênçãos para as quais os homens são eleitos são de tal natureza que a referência é a indivíduos, não a comunidades, e eles são representados como eleitos para essas qualificações espirituais, e não porque pertençam à classe que as possui, são eleitos para a salvação, para a adoção de filhos, para serem santos e sem mácula diante dele em amor. Essa eleição é imutável. Isso é por si só evidente. Ela não é condicionada à fé, nem ao arrependimento previstos, mas em cada caso a soberana graça e ao amor pessoal, segundo o conselho secreto de sua vontade.
Declara-se expressamente que ela não repousa nas obras, mas a fé e o arrependimento previstos são obras. Romanos 11, 4 a 7 e 2 Timóteo 1, 9. Diz-se expressamente que a fé e o arrependimento são frutos da eleição e, consequentemente, não podem ser suas condições. Declara-se também que eles são dons divinos e, portanto, não podem ser as condições para que se suspenda seu propósito. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu. João 6, 37 e 39. Mas vós não credes, porque não sois de minhas ovelhas. João 10, 26. E creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. As Escrituras apresentam o homem por natureza como mortos em delitos e pecados, e a fé e o arrependimento como o exercício das almas regeneradas, e a regeneração como obra de Deus, um novo nascimento, uma nova criação, uma vivificação dos mortos. A fé e o arrependimento, pois, devem ser condicionados ao propósito de Deus, e não podem condicioná-lo. Efésios 2, 1, João 3, 3 e 5, Efésios 2, 5 e 10. As Escrituras expressamente afirmam que a eleição está condicionada ao beneplácito da vontade de Deus e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Deus reivindica o direito de eleição soberana e incondicional, como sendo prerrogativa sua. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Romanos 9, 21. Se é da mesma massa, então a diferença não está no barro. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Romanos 9,16. O fim ou o motivo último de Deus na eleição é o louvor de sua gloriosa graça. Isso é expressamente observado em Efésios 1, 5, 6 e 12. No capítulo sobre a criação, será demonstrado que o propósito final de Deus em todas as suas obras como um todo é a manifestação de sua própria glória. Se ela é o fim último do todo, então ela é também o fim da destinação especial de todas as partes. Seção 6. Visto que Deus designou os eleitos para a glória, assim Ele, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios para se alcançar esse propósito. Por conseguinte, aqueles que são eleitos, achando-se caídos em Adão, são redimidos por Cristo, são eficazmente chamados à fé em Cristo mediante seu Espírito que opera no devido tempo. São justificados, adotados e santificados e guardados por seu poder mediante a fé para a salvação. Nenhum outro é redimido, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo por Cristo, senão unicamente os eleitos. Esta seção afirma: 1.
que, embora o decreto de Deus seja uma intenção eterna e todo abrangente, os vários elementos envolvidos nele necessariamente sustentam a relação recíproca de meios para fins. Ao determinar os fins que ele tenciona efetuar, Deus ao mesmo tempo determina os meios pelos quais ele tenciona efetuá-los. E o propósito de Deus com respeito ao fim necessariamente na ordem lógica toma precedência e dá direção a seu propósito com respeito aos meios. 2. Que na questão da redenção dos homens, a fim de que o fim que determinou era a salvação de certos indivíduos, chamados os eleitos, e que ele designou como meios para esse fim, a redenção por meio de Cristo, a vocação eficaz, a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança na graça para a vida. 3. Que visto que os meios são tensionados para efetuar o fim, assim eles não devem ser exercidos no caso de alguém cuja salvação não foi adotada como esse fim. Ninguém, senão os eleitos, é remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado e santificado. Que os propósitos de Deus sustentam a relação recíproca de meios para fins é evidente. À luz do fato de que seus propósitos são o produto de uma inteligência infinita, o próprio ofício do qual é coordenar um grande sistema de meios na relação de um grande desígnio. Deus executa seus eternos propósitos em suas obras de criação e providência, e na economia de ambas ele habitualmente usa sistemas de meios em subordinação para predeterminados fins. Todos os eventos decretados como matéria de fato resultam na relação dos meios em subordinação dos fins. Eles devem, portanto, ter sido abrangidos na mesma ordem no decreto divino. Deus explicitamente nos diz que ele determina uma coisa a fim de realizar outra. Ele determina homens para a salvação pela santificação do Espírito e fé da verdade para o louvor da glória de sua graça. 2 Tessalonicenses 2:13, Efésios 1:6. Que o oferecimento de Cristo para fazer expiação pelo pecado e do Espírito Santo para regenerar e santificar são, na divina intenção, designados como meios para realizar seu propósito em assegurar a salvação do eleito, tem sido posto em dúvida por alguns teólogos, mas é explicitamente afirmado tanto positiva quanto negativa nesta seção da confissão. Ao tempo em que esta confissão foi escrita, a expressão para redimir era usada no mesmo sentido em que agora usamos a expressão para fazer expiação por. A confissão afirma, em primeiro lugar, positivamente, que Cristo foi eternamente designado para fazer expiação como um meio de executar o propósito de salvar o eleito. E, em segundo lugar, negativamente, que ele não fez expiação por nenhum outro. A classe de teólogos que não concordam com a confissão neste ponto considera os propósitos de Deus com respeito à salvação do homem e o oferecimento de Cristo para ser o Salvador como que sustentado, respectivamente, a seguinte ordem. Por sua infinita compaixão e universal benevolência, Deus determinou dar seu Filho para morrer pela redenção da maldição da lei de todo o gênero humano, arruinado pela queda, mas prevendo que, se os deixasse entregues a si próprios, certamente rejeitariam a Cristo e se perderiam.
Deus, a fim de executar e aplicar seu plano da redenção humana. O motivo por especial amor e movido por especial amor por certas pessoas, as elegeu dentre a massa da humanidade para que fossem recipientes da especial graça eficaz do Espírito Santo e, portanto, para a salvação. A doutrina ensinada na confissão e definida pela grande proporção das igrejas reformadas consiste em que Deus, movido por um amor especial e pessoal, elegeu certos homens dentre a massa da raça caída para a salvação e a fim de executar esse propósito, ele determinou enviar a Cristo para morrer por eles e o Espírito Santo para renová-los e santificá-los. Que o ponto de vista da confissão procede é evidente da própria afirmação do caso. O oferecimento de Cristo para morrer pelos eleitos é um meio muito adequado para executar o decreto de sua salvação. Em contrapartida, porém, o decreto de oferecer as eficientes influências do Espírito Santo somente aos eleitos é um meio muito inadequado de executar o propósito de redimir todos os homens pelo sacrifício de Cristo. Um propósito de salvar a todos e um propósito de salvar somente alguns não poderiam coexistir na mente divina. Todos os propósitos de Deus, sendo imutáveis, autoconsistentes e infalivelmente eficientes, devem corresponder perfeitamente aos eventos que sucedem no tempo. Ele deve ter predestinado para a salvação aqueles, e tão somente aqueles que são, como matéria de fato, salvos. E ele deve ter tensionado que Cristo redimiria aqueles, e tão somente aqueles que são redimidos. O propósito de Deus no oferecimento de Cristo não pode, em hipótese alguma, ser em vão. Cristo diz explicitamente: eu dou minha vida pelas ovelhas. Ninguém, senão os eleitos, é redimido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado e santificado. Esta é apenas a afirmação negativa da mesma verdade, delineada para fazer a afirmação positiva dela ainda mais explícita e enfática. A doutrina quanto ao desígnio de Deus no sacrifício de Cristo é declarada novamente no capítulo 8 da Confissão e será mais apropriadamente declarada e discutida naquele lugar. Seção 7. Aprove a Deus, segundo o insondável conselho de sua própria vontade, pela qual estende ou retrai sua misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre suas criaturas, não contemplar o restante e ordená-lo para a desonra e ira por causa de seu pecado, para o louvor de sua gloriosa justiça. Esta seção afirma as seguintes proposições. 1. Que Deus, visto ser soberanamente, que Deus soberanamente destinou certas pessoas chamadas os eleitos, através da graça da salvação, assim ele soberanamente decretou subtrair sua graça do restante, e que esse restante foi pré-ordenado pelo insondável conselho de sua própria vontade e para a glória de seu soberano poder. 2. Que Deus, consequentemente, determinou tratar a todos
quantos deixou em seus pecados com perfeita justiça, segundo os próprios méritos deles, para o louvor de sua justiça, qual demanda a punição de todo e qualquer pecado não expiado. Este decreto de reprovação, como é chamado, é o aspecto que o eterno propósito de Deus apresenta em sua relação com aquela porção da família humana que será finalmente condenada em razão de seus pecados. Ele consiste de dois elementos. Um negativo, visto que o mesmo envolve uma determinação de passá-los por altos e da recusa de elegê-los para a vida. Negativo, visto que o mesmo envolve uma determinação de passá-los por alto e da recusa de elegê-los para a vida. 2. Positivo, visto que ele envolve uma determinação de tratá-los com base nos princípios de estrita justiça, precisamente como merecem. 2. Positivo, visto que ele envolve uma determinação de tratá-los com base nos princípios de estrita justiça, precisamente como merecem. Em seu aspecto negativo, a reprovação é simplesmente não eleição e é absolutamente soberana, repousando unicamente no beneplácito divino, já que os que são reprovados não são piores que os eleitos. No tocante ao seu elemento positivo, a reprovação de maneira alguma é soberana, mas puramente judicial, visto que Deus determinou tratar os reprobos precisamente de acordo com os seus méritos pelo prisma de absoluta justiça. Nossos padrões são muito judiciosos em manter este ponto explicitamente. Esta seção diz que Deus ordenou os não eleitos a desonra e ira por causa de seus pecados para o louvor de sua gloriosa justiça. A mesma é repetida quase em linguagem idêntica na resposta à pergunta 3 do Catecismo Maior. Esta doutrina, em vez de ser inconsistente com os princípios de absoluta justiça, necessariamente se deduz da aplicação desses princípios ao caso em apreço. Todos os homens são igualmente, por natureza, filhos da ira e odiosamente merecedores da punição máxima da lei, antecedentemente ao oferecimento de Cristo para ser seu Salvador. É por estarem em tal condição que a satisfação vicária da justiça divina foi absolutamente necessária para a salvação de alguém, pois, do contrário, como diz o apóstolo, Cristo teria morrido em vão. Daí, se alguém precisa ser salvo, a própria justiça exige que sua salvação seja reconhecida como não provinda de seu direito, mas como soberana concessão da parte de Deus. Ninguém tem qualquer direito natural à salvação, e a salvação de um não pode dar a outro o direito a ela. A salvação é declarada ser, em sua própria essência, uma questão de graça. E se é de graça, a seleção de seus objetos é inalienavelmente uma questão de discrição divina. Esta doutrina supradeclarada é verdadeira porque está necessariamente envolvida na doutrina bíblica da eleição ensinada nas sessões precedentes. É expressamente ensinada na Escritura. Portanto, tem ele misericórdia de quem quer, e a quem quer
endurece. Romanos 9, 18, 1 Pedro 2, 8, Apocalipse 13, 8, Judas 4. Deus assevera o direito envolvido como sua justa prerrogativa. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Romanos 9, 19 a 23. Seção 8. A doutrina deste profundo mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atentando para a vontade de Deus revelada em sua palavra e rendendo-lhe obediência, possam, à luz da certeza de sua vocação eficaz, assegurar-se de sua eterna eleição. E assim, a todos quantos sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornecerá motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Exposição. Esta seção ensina que o profundo mistério de predestinação deve ser tratado com especial prudência e cuidado. Tal necessidade é oriunda do fato de que ela é com frequência usada evidentemente e que seu uso próprio está num grau muitíssimo importante. Tal necessidade é oriunda do fato de que ela é com frequência usada indevidamente e que seu uso próprio está num grau muitíssimo importante. O princípio da soberania divina na distribuição da graça está certamente revelado na Escritura. Não é de difícil compreensão e é de grande aplicação prática para convencer os homens da grandeza e independência de Deus, da infalível eficiência de sua graça e da infalibilidade de suas promessas, bem como de seus propósitos, bem como de seus próprios pecados e de sua absoluta dependência. Mas a filosofia da relação de seu soberano propósito com a livre agência da criatura e com a permissão do mal moral não é revelada nas Escrituras e não pode ser descoberta pela razão humana e, portanto, não deve sofrer temerária intromissão. Essa verdade, além do mais, não deve ser introduzida no sistema fora de seu devido lugar, sistema este que inclui de maneira idêntica certas verdades sobre a liberdade do homem e da livre oferta do Evangelho a todos. Enquanto o princípio da eleição soberana, que se encontra no fundamento de toda a graça, é assim
claramente revelado a eleição ou a não eleição de pessoas específicas não é revelada nas Escrituras. A vontade preceptiva e não a vontade decretiva de Deus é a norma do dever humano. A eleição tem a ver antes com Deus e a graça consequente para ela. Com o homem, porém, o dever e a graça vêm primeiro, e a inferência da eleição pessoal só é consequente sobre a posse da graça. A ordem de arrepender-se e crer é direcionada a todos os homens indiscriminadamente. E a obrigação repousa igualmente sobre todos. A preocupação do inquiridor é simplesmente com o fato de que a graça lhe é oferecida e assegurada sob a condição de aceitação, e sua obrigação é aceitá-la e cultivá-la. A seguir, vem o grande privilégio do crente de fazer o fato de sua eterna vocação e eleição concretizado, adicionando à fé a virtude, e a virtude o conhecimento, etc. Pois se ele faz essas coisas, jamais cairá. 2 Pedro 1, 5 a 10.